Voltamos com Democracia, aqui pela TV Assembleia, falando sobre a luta para ser mãe e pai. A luta pela adoção. A demora nos processos, nos procedimentos. O tempo passa e muitas vezes até esse desejo desaparece, não é? É verdade. É uma frustração ou é uma revisão? Eu acho que é uma frustração e que teria que ter uma revisão de todo o nosso processo de adoção, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, onde o machismo está tão enraizado, né? E isso é uma característica de todo o Brasil. Todo o Brasil, mas eu não sei, não. Sendo que aqui a gente já tem casos de adoções homoafetivas, que eu acho que é um ponto muito positivo que serviu até para outros estados. A primeira, né? Do Brasil primeira foi do Brasil foi aqui. O pioneirismo disso aí. E que eu acho que nada mais justo do que aqueles que são diferentes de nós terem os mesmos direitos que nós temos de ser pais e mães, né? Por adoção, ótimo, por adoção. Até porque tem tantas crianças precisando de pais e mães nos abrigos hoje, né? Na verdade, nas instituições de acolhimento, que com a nova lei também mudaram-se os termos, né? Não são mais mas abrigos. Não adiantou nada. Mas continua igual, né? As pessoas que estão lá dentro continuam igual. Outra coisa que a gente tem que ver hoje é que as pessoas precisam ser mais proativas em relação aos seus processos de adoção. Eu acho que as pessoas têm direito de saber em que lugar que elas estão na fila, quantas adoções têm sido feitas, e isso não é uma coisa velada, né? Que a gente tem, ninguém sabe que lugar que está. Mas essa facilitação eletrônica não entrou Não, isso nessa não área? facilitou em nada. Não. Isso só veio justificar a demora do que acontece, né? Botar um justificativo por não acontecer. Então, eu acho assim que a gente tem que ser uma pedra no sapato, porque é um direito nosso de saber em que lugar se está na fila, por que eu ainda não fui chamada, quais são as adoções que são feitas aqui, fora daqui. Pois é, mas as pessoas têm medo de serem rejeitadas por serem muito chatas. Mas aí é que tá. As pessoas têm que deixar esse medo de lado, porque quando a coisa é com a gente, que a gente quer, é um direito que a gente tem de saber, de buscar as respostas para aquilo que nos incomoda, para aquilo que a gente tem direito de saber. E se a gente quer, eu falo como uma pessoa, se eu quero ser mãe, nada mais justo do que eu ir atrás e ver o que está acontecendo, por que meu filho ainda não chegou. E aí eu questiono, será que é porque existe um preconceito em relação a, bom, se a pessoa ela tem mais de 45 anos, ela não deve adotar um bebê, né? Porque ela pode morrer antes do bebê completar a maioridade, mas quem de nós está livre de sair na rua hoje e morrer com 18 anos, que é o que mais a gente vê, os jovens morrendo de acidentes de carro. Então, quem que garante que aquela mãe que hoje tem 40 e poucos anos, ela não vai estar com 70, 80, muito bem de saúde, enquanto uma outra que é uma jovem mulher pode morrer daqui a pouco? Então, isso não é uma garantia de que a pessoa vai viver menos ou mais. E também não é uma premissa de que quem está lá por trás para ajudar essa pessoa, enquanto assistente social, enquanto psicóloga do fórum, tem o direito de podar o sonho de alguém nesse quesito. Eu acho que essas coisas têm que ser revistas e eu acho que o nosso fórum vem para isso mesmo, para abrir esses caminhos, para a gente dialogar, para a gente discutir esses assuntos, né? Nós vamos ter 3 dias de fórum, sendo que no primeiro dia nós vamos tratar de aspectos jurídicos da adoção, no segundo dia os aspectos sociais, e aí nós vamos ter a presença também do jornalista Leandro Stout, do Grupo RBS, que fez um trabalho maravilhoso dentro dos abrigos com os filhos do crack. Então eu quero que ele venha dar o depoimento do que ele viu, do que ele sentiu enquanto pessoa, não enquanto jornalista, porque isso deixou ele muito sensibilizado. Ele disse que, na verdade, ele fez as 2 reportagens, foram os filhos do crack e o incêndio da Boate Kiss lá em Santa Maria. Mas o que mais deixou ele impressionado foram as crianças nos abrigos, por incrível que pareça. Que bom. Porque ele disse que ele viu ali o que as crianças sentem, o que ele ouviu das crianças, dos maiores. Porque hoje é assim, se a gente entra dentro de um abrigo hoje, as crianças imaginam que alguém vai sair lá de dentro. Porque eles já viram isso acontecer. Porque é o inquietante, né? É o inquietante, aquela vontade. O que poderá acontecer. Exatamente. E eu tive isso muito presente comigo quando eu fui fazer um apadrinhamento em Pelotas e fui visitar os abrigos da cidade, né? Que são 5. E eu entrei num abrigo para meninas e aí também foi uma coisa que chocou muito meu marido, que não vai muito nessas coisas junto comigo, e ele foi junto. E uma menina em particular, ela sentou-se à parte, assim, muito bem comportada, muito bonitinha, ela tinha uns 12 anos. E na saída, eu fui dar tchau para as crianças, né? Eu fui me despedir delas. E ela disse, tia, tu não vai levar ninguém?
E eu disse, não, eu vim ver como é que vocês estavam, estou lançando o apadrinhamento afetivo aqui na cidade. Ela começou a chorar e disse assim, eu me comportei o tempo todo para te me tirar daqui. Ela queria ser Aquilo me adotada. chocou imensamente. E é isso que as crianças sentem. Quando a gente entra num abrigo, quando eles veem um rosto diferente, é uma luz que eles têm que alguém vai retirar eles de lá. Que alguém vai levar para casa e tratar como seu. Inclusive, uma amiga minha teve esse tipo de experiência. Ela estava fazendo este levantamento que acabou reconhecendo que, identificando que 10% das crianças não tinham nenhum tipo de processo. Ela entrou um dia no abrigo e tinha um menininho, assim, né, de cor, enfim, se agarrou nela e tal, disse assim, tia, tu não quer me adotar, não quer me adotar? Ela levou um susto e tal, disse assim, não, tia, só para eu poder dizer para os outros que tem alguém que me quer. É isso. Então, é aquela falta de ter alguém para carência. chamar de seu, né? Todos nós precisamos de alguém para chamar de seu. Então, é a falta que se tem hoje e isso é muito triste para a gente que convive com isso. Quase todos os dias da gente vê isso. A gente ameniza um pouco dessa dor, dessa falta de amor deles através do apadrinhamento afetivo. Mas mesmo assim não é adoção. Mas esses aí não difícil. podem adotar. A gente tem tido casos positivos, Maria Berenice, de crianças que estão disponíveis para adoção e que vêm para o apadrinhamento porque são ditos inadotáveis. E aí eu volto a bater na tecla, não existe criança inadotável. Por que inadotável? Porque são crianças que fugiram do perfil das pessoas. E são ditos inadotáveis acima de 3 anos de idade, isso é um absurdo. Mas isso é subjetivo, não Subjetivo. pode dar essa concretude. Porque eu ouvi de uma assistente social do fórum, de uma menina que estava saindo do programa Famílias Acolhedoras e sendo abrigada, e eu disse assim para ela, deixa ela ficar numa outra família acolhedora, que é um outro programa que a gente tinha no instituto. E ela me disse, não, porque ela não vai ser adotada. Ela tem 10 anos, ela não vai ser adotada. Aí o que aconteceu? Nós pedimos através do juizado, então, que ela viesse para o apadrinhamento. Porque se estavam considerando ela como inadotável, ela tinha que participar do apadrinhamento afetivo. Claro. E o que aconteceu? Após 1 ano e meio de convivência com a madrinha afetiva, a madrinha acabou adotando ela. Então, não existe Mas criança isso é inadotável. proibido. Em princípio. Aqui em Porto Alegre, não. O que é proibido? Quem está na fila, entrar para o apadrinhamento. Isso não pode. Pois é. Mas Proibido amar. Mas o contrário, quem está apadrinhando, a criança está destituída porque é maior, que daí ninguém mais quer, e quer adoção, aí sim o processo corre e consegue adoção. E isso tem acontecido, das pessoas mudarem seus perfis, né? As pessoas entram no apadrinhamento para apadrinhar uma criança. Mas o amor que se envolve é tão grande que acabam se tornando filhos. Então, por que não deixar aqueles casais que estão habilitados entrarem nos abrigos, sim, mas não como para olhar uma criança como mercadoria, mas para poder olhar uma criança de 6, de 7, de 8 anos e se apaixonar. E ver que é muito funciona interessante, o né? apadrinhamento? É finais de semana com a família? O apadrinhamento tem toda uma estruturação antes, onde a pessoa passa por uma avaliação psicológica, uma avaliação com a nossa assistente social, depois ela faz 8 oficinas à noite, que é um curso que se tem, com várias pessoas da área que interagem com elas. No final, existe uma grande festa, onde ela conhece as crianças que vêm para o apadrinhamento, e aí é aquela história de olho no olho, de namoro, como tu falaste, né, Berenice? De namoro, de ver, assim, aquela criança ali é a criança que eu desejo apadrinhar. E aí começa a conviver com ela primeiro no momento numa instituição, depois começa a levar fim de semana para casa, a passear, e começa um convívio social com essa criança. É um jeito que a gente tem de amenizar a dor. Mas tem um cuidado nesse grande acolhimento, nesse grande encontro, de estabelecer um número igual entre interessados? Sim, nós temos. Ocorra a Na frustração verdade, a gente consegue criança, sempre, né? assim, ó, vem um número maior de candidatos a padrinhos do que de crianças, para que não sobre criança. E mesmo assim sobram crianças, óbvio, né? Porque daí vem os adolescentes e as pessoas têm muito preconceito contra os adolescentes, como se as crianças não fossem crescer nunca, né? Mas tem esse preconceito ainda, a gente consegue derrubar essa barreira na hora, dizendo, olha, a criança é grande, mas ela tem 12 anos, porque hoje um adolescente de 12, 13 anos são os homens já, são as mulheres feitas, né? Então a gente consegue isso no apadrinhamento com muita... Nós temos hoje em Porto Alegre em torno de 600 crianças apadrinhadas efetivamente desde 2002, que continuam com seus padrinhos. Mas com os mesmos padrinhos. Com os mesmos padrinhos. É padrinho individual, é meu padrinho, né? É uma individualidade que a criança tem. E isso persiste até completar a maioridade. Na verdade, não. O apadrinhamento é para a vida toda. Ela sai do abrigo aos 18 anos, ela vai ter um vínculo familiar aqui fora de alguém que possa dizer para ela, tu vai seguir por este caminho. Não quer dizer que vai morar na casa do padrinho. Mas é quase um pai adotivo, uma mãe adotiva. É uma pessoa, assim, que vai dar um rumo para essa pessoa. Ela vai ter uma referência familiar aqui fora. É uma referência e uma orientação para toda a vida. Orientação para toda a vida. Como a gente tem hoje com os afiliados da gente, que a gente né, dos parentes da gente, que a gente vira padrinho, madrinha, enfim, é a mesma coisa, é afetivo, não é financeiro. E quem não tem esse padrinho?
e madrinha afetiva. As Fica lá crianças que no não têm esses abrigo. padrinhos ficam no abrigo e aos 18 18 anos elas O que saem do abrigo. que pro mundo. acontece com os 18 anos? Olha, eu falo sempre o É que uma coisa acontece horrível. e aí as pessoas até ficam bem zangadas no fórum quando eu falo isso, mas pra mim é isso aí, né? O que que a criança hoje, ela não é acostumada no abrigo a saber o valor financeiro do dinheiro, porque ela tem a comida ali pra ela tem a roupa que o Estado manda pra ela, então ela não aprende o valor que se tem um dinheiro, de sair comprar uma roupa, de sair comprar um tênis, e aos 18 anos, infelizmente, essa criança abre-se as portas dos abrigos e diz: o mundo é teu. Ela tem até um ano após os 18 anos para ela achar alguma coisa para fazer e sair do abrigo. Ou seja, ela não foi ensinada para viver no mundo cruel aqui fora. E quando ela sai, o que que acontece com a maioria dessas crianças? E a gente pode dizer que sim, que é essa a totalidade. Elas acabam encontrando aqui fora aquela pessoa que está com uma droga, que diz para ela: eu sei um jeito de tu ganhar dinheiro bem rapidinho. Vende isso aqui. E aí, vende isso aqui. O que que acontece? Essa criança não teve o atendimento que merecia ter lá dentro da abrigagem, ela vai vender essa droga, mas ela vai ser presa e ela vai cair no presídio. Então, o futuro dessas nossas crianças, na sua grande maioria, é um futuro muito negro e muito triste. E as meninas na prostituição. As meninas na prostituição, com certeza. Muitos anos depois é uma repetição do processo da abolição da escravatura. Exatamente. Né? É o mesmo nível de oportunidade que recebe ao atingir a dita maioridade. Exatamente. Porque a maioridade é quando se aprende também a viver, não? É verdade. E é tão duro isso. E dentro dos abrigos, as crianças não têm nem individualidade. Aí é uma coisa assim, extremamente chocante, assim, as pessoas não têm roupas, não têm sapatos, não, é tudo as do grupo, meninas né? não têm calcinhas suas. Existem de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, tá lá os sapatinhos. Bota o sapato que serve no seu pé. Pega a roupinha que está do tamanho sua. Sabe, a pessoa não tem nada seu, nem roupa sua, nem a sua própria individualidade. Então, é uma realidade muito perversa, cruel. Que as pessoas não têm nem possibilidade de saber. Sabe? Ou nós estamos aqui mostrando, escancarando, assustando as pessoas, vão achar esse programa horrível. Ou muitas pessoas vão sair querer adotando, né? Mas a ideia não é nem mostrar assim, um quadro negro sobre isso, mas um quadro real. É a realidade então, que se tem. Então, acho que a gente tem que acordar um pouco assim, e um pouco é a responsabilidade nossa, né? Nossa de cidadãos, porque faz assim, não, eu tenho aqui, sabe, todo mundo assim, ó, sonha de... existe todo um contingenciamento, né, social de... A gente tem que crescer, tem que casar, tem que ter filhos, sabe? Se não faz isso, parece que tu falhasse, menina tem que casar, tem um roteiro, senão sobrou, estabelecido. Sabe? Tu tem que seguir esse script. Tu é livre, mas tem que ser dentro do script. Assim, casar, também chega assim, ó, todo mundo é livre para casar, mas tem que casar as mulheres com um homem mais velho, mais alto, sabe como é que ganha mais... tem que ser assim, casar com alguém da mesma cor, não pode ser de cor diferente, sempre há uma certa rejeição nesse sentido. Tem que casar com pessoas do sexo diferente, não pode ser com pessoas do mesmo sexo. Aí a gente está... Então, assim, a coisa vai se afunilando. Então, nós ficamos com um modelo muito estrito daquela quase sagrada família. Pai, mãe, casa, até que a morte os separe, para crescer e multiplicar. Não é essa a realidade, né? O chamado núcleo tradicional, né? Verdade. Pai, mãe e filhos. Né? A família mudou, e as suas reproduções. A família mudou, então as pessoas também têm que mudar. Nós temos a família mosaico, né? Verdade. Famílias. Famílias mosaicas. É verdade. De família, nós tivemos um conceito estrutural, aquele, os meus, os teus, os nossos, sabe? E que assim, ainda nós vivemos uma sociedade tão conservadora que essas novas estruturas não têm nem nome. É verdade. Quem convive em união estável, ou seja, quem não é casado e vive com outra pessoa, o que é? Não muda nem o estado civil, que no fundo muda, porque muda a questão patrimonial, mas de nome não muda. Assim, eu sou convivente estavelmente, sabe? Não tem como. E também assim, não existe uma identidade dos filhos, né? Como é que chama o companheiro, o filho do companheiro da mãe? Verdade. Sabe? Qual é a referência que tem? Então, assim, há muitas coisas que nós temos que mudar, mas muito nos sensibilizar para as realidades da vida como ela existe, como ela é. E essa ideia muito sacralizada de família, de mãe, que agora
Dia das Mães, então, sabe, maio, mês da mãe, que a mãe é aquela mãe biológica, é aquela que tem que sacrifica o coração, desdobra por fibra e tal, um amor meio que incondicional. Que então, assim, que quando as mulheres não podem ter filhos, não querem ter os filhos, porque nós temos assim, ó, uma política muito perversa na nossa sociedade de não aceitar que as pessoas não queiram seus filhos. Ela não é. Então, se ela manifesta o desejo de entregar o filho para adoção, ela é crucificada, todo um movimento, não, porque tu tem que ficar, porque, sabe, ele vai conseguir, porque Deus vai ajudar. Ela não pode, ela não quer, sabe, então é um sentimento de culpa horrível. Eu acho que uma pessoa para entregar um filho para adoção tem que amar muito esse filho. Eu acho que é um amor muito grande de uma mãe que entrega um filho para adoção. É muito desprendimento, né? Muito amor. Assim, olha, eu não vou poder dar o que essa criança merece, então eu vou entregar. Mas quero que entregar. Eu não quero entregar para que seja criado pela minha mãe ou pela minha, sabe, ou pela minha tia. Né, exatamente assim. Eu quero entregar dentro de um lar onde já tem alguém para chamar de pai e de chamar de mãe. Então assim, ó, como existe toda essa reação? O que muito presente, as mulheres, olha, botam os filhos no lixo. É verdade. Sabe? Porque nós não temos planejamento familiar, nós não temos nenhum tipo de apoio. Sabe? Ela se vê tão desesperada que não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. E essa é uma realidade também perversa. Nós temos que flexibilizar um pouco essas nossas... Que a gente vê assim, que no hospital, quando se ganha, tem todo um aparato da assistente social que vê que a pessoa não tem condições de ter o filho, mas ela chega e diz, não, você vai conseguir. Então faz toda... A pessoa já está melindrada porque teve aquela criança, e aí tem toda aquela situação para ela ficar com a criança. Ela acaba tendo medo de dizer que não vai ficar com a criança. Aí ela acaba ficando com a criança e largando no lixo logo em seguida. Porque ela sabe que ela não tem condições de ficar com a criança, né? Então, isso é uma coisa muito doída, tanto para a pessoa que está fazendo isso, como para a criança que depois vai saber da história dela, né? E eu acho que isso é uma coisa importante também que a gente tem que trabalhar, que aquelas pessoas que adotam têm que ter na sua cabeça que o seu filho tem direito a saber a sua história, porque é a história de vida dele, então não pode negar isso para a criança. A criança necessita saber da história dela para se entender como pessoa, porque o que seria de nós se a gente não conhecesse a nossa história, né? Então, temos que pensar sim nisso. E aquele grande medo que ainda assombra as mães que são mães por adoção é de que um dia o meu filho vai procurar a família de origem e vai me abandonar. O filho não vai jamais fazer isso. Não. Ele jamais vai fazer isso, porque o amor é muito forte, né? Então, aquelas coisas que a gente vê na novela... são coisas de novela. Não existe, gente, não existe. É ficção, as pessoas não precisam ficar com medo, né? Daqui a pouco descobrir que existe apenas o objetivo de alertar. Alertar. As pessoas precisam saber da sua história. Mas então, aquela não é absolutamente história real. Claro que não. Isso. Então, aproveitando o ensejo, né? A gente está fazendo o convite para o 2º Fórum Estadual da Adoção, que é um evento promovido pelo Instituto Amigos de Lucas, e para a audiência pública que vai se realizar na primeira noite, às 20 horas, não, às 19 horas, lá no Palácio do Ministério Público. No Palácio do Ministério Público, no 3º andar, né? Exatamente. Vamos dar visibilidade. É a noite de 22, né? Isso, a primeira noite vai ter a audiência pública, né? Isso. E a gente quer chamar todas as pessoas, não só quem está na fila de adoção, não só quem já adotou, né? Mas todas as pessoas que pensam um pouquinho nas crianças que estão abrigadas, que pensam em que um dia essa criança pode estar numa esquina pedindo dinheirinho na porta do seu carro. E a demonstração dos paradigmas da adoção do Estado, né? É importante que se saiba isso, vamos unir, se leve a sociedade cada vez mais participativa. Com certeza, vamos se unir para mudar as coisas que acontecem. Né? Assunto. É isso. E a pergunta, como funciona a adoção por homossexuais? O pioneirismo é do Rio Grande do Sul, por isso que assim, me atrapalha, quando assim, o Rio Grande do Sul é uma cidade machista, acho que eu... Olha, o mundo inteiro, ele é conservador, ele tem esse tipo de preconceito. Mas o fato é assim, vínculos afetivos existem, não só entre pessoas de sexo diferente. Claro. E toda a rejeição, toda a dificuldade de aceitar a possibilidade de alguém ter um vínculo diferente da maioria, que no fundo é só isso, é sentir atração, gostar, ter vontade de ficar junto, é amar uma pessoa do mesmo sexo, é algo assim, ele só foi repudiado a partir das religiões, porque sempre algo
aceito, ou repudiado ou não repudiado, o fato que é uma realidade que existe e cada vez mais perceptível, porque as pessoas começaram a, entre aspas, sair do armário, permitir que os seus vínculos afetivos aflorassem. E é uma realidade que precisa ter algum tipo de reconhecimento. Ora, nós temos um legislador, ainda que a gente esteja aqui dentro da Casa Legislativa, mas é o Legislativo Estadual, e eu já sei que esta casa aqui do Rio Grande do Sul vai adotar o uso do nome social, que já foi inclusive adotado pelo Executivo e pelo Poder Judiciário, agora vai ser a vez do Poder Legislativo também. Mas o fato é que o nosso legislador é preconceituoso, ele é medroso, ele não legisla a respeito, ou seja, os homossexuais não têm um direito reconhecido na lei. Então, assim, o que aconteceu diante dessa realidade? As pessoas, mesmo sem lei, bateram as portas do Poder Judiciário. E foi a Justiça, que começou aqui pela Justiça do Rio Grande do Sul. Eu tenho muito orgulho disso, porque fui magistrada, né, toda a minha vida e fiz parte deste processo. Começou a reconhecer que as famílias formadas por pessoas do mesmo sexo são um vínculo familiar, porque a origem da família não é o casamento, a origem da família é a afetividade. A união estável é uma família, está escrito na Constituição Federal, e ela não tem um papel, ou seja, o que é que faz configurar uma família? O vínculo da afetividade. E esse vínculo existe também nas pessoas do mesmo sexo, daí então a expressão uniões homoafetivas. E se são uma entidade familiar, e está reconhecida agora até pelo Supremo Tribunal Federal, não tem nenhuma restrição ou impedimento à adoção. Então, a lei da adoção permite a adoção por uma pessoa, né? Não fala referência ao sexo das pessoas a adotarem ou da sua orientação sexual. E o que sempre aconteceu historicamente? Os homossexuais sempre tiveram filhos, né? Faziam, um se candidatava para adoção e a criança era dada a adoção para um. Só que essa criança ia viver numa casa com os dois pais ou com duas mães. Só que não ia ter nenhum vínculo jurídico com relação a este outro. Ou seja, essa criança estava desprotegida. Sabe? Então, se era 50% protegido. Porque assim, e depois, se o adotante vier a falecer, o outro não tem vínculo nenhum. Que foi o que aconteceu com o filho da Cássia Eller, né? Houve toda uma restrição. Sabe? E se morre esse que não é adotante, essa criança não tem direito nenhum. Né? Nem hereditário, nem nada. Fica perdida de novo. Nós estamos chegando ao final do Democracia de hoje. Temos exatamente 2 minutos para cada uma das convidadas para a mensagem de encerramento por hora. Karina Silva. Então, adoção é um tema importante, nós precisamos dar visibilidade, precisamos que a sociedade tome esse tema para si. E a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa é parceira para dar visibilidade, para botar na pauta do dia, e convidamos todos a participarem da audiência pública, que vai ser bem interessante, e estamos à disposição na Casa do Povo. Muito obrigado, Karina Silva, coordenadora da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, pela participação neste espaço que mantém contato com a comunidade do Rio Grande do Sul, não apenas da região metropolitana, mas do interior do Estado. Claro. E que leva, sim, o objetivo de fazer com que as pessoas se engajem também naquilo que é uma luta permanente e decisiva de segmentos da sociedade. E nós estamos aí reunindo todos os segmentos nesse encontro. Isso. É um encontro durante 3 dias com a mesma finalidade, o mesmo objetivo. Mais uma vez, obrigado. Maria Rosi Prigol. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, debatendo um assunto que para mim é muito importante, se não o mais importante que a gente tem em relação às nossas crianças que estão desprevenidas de uma família. E eu queria, nesse espaço, desejar, já que nós estamos no mês de maio, que é um mês importante da adoção, mas que também teremos logo em seguida, nesse mês também, é o Dia das Mães, né? Queria deixar um grande abraço e o meu carinho a todas as mães, sejam elas biológicas, sejam elas adotivas, sejam as avós que cuidam dos seus netos como se filhos fossem, mas um carinho muito especial àquelas mães biológicas que resolveram dar seus filhos em adoção, porque, como tu falaste, fosse uma forma imensa de carinho, de amor. Ao invés de optar pelo aborto, optaram pela adoção.
Então eu queria que todas as mães que hoje são mães porque tiveram seus filhos por adoção, lembrassem nesse dia das mães que optaram em entregá-los por forma de amor. Que não julgassem essas pessoas que não podem criar seus filhos, mas que olhassem para elas com um olhar diferenciado, como eu olho. Quando eu olho para os meus filhos, eu agradeço todos os dias por elas terem tido esse gesto de amor e carinho para mim, que eu acho que é um gesto inexplicável de amor ao próximo. E também registrar que eu gostaria muito da participação de todas as pessoas que tivessem vontade e interesse de conhecer o trabalho que a gente faz, de participar do fórum, que para nós é muito importante ter visibilidade num assunto que às vezes é tão esquecido por todos. E dizer que o filho biológico é filho porque geramos e o filho adotivo é filho porque amamos. Obrigada. Muito obrigado, Maria Rosi Prigol, presidente do Instituto Amigo de Lucas. Obrigada pela participação no nosso Democracia e parabéns pela sua atividade permanente, generosa, altruística, nesse sentido que todos nós aplaudimos. Doutora Maria Berenice Dias. Pois é, sempre que se fala em mãe, sabe, sempre vem aquele símbolo que agora até virou moda, assim, né, de coração e tal, essa ideia do amor incondicional, ou seja, o que permeia as relações é esse vínculo de aproximação e de afetividade. E se amam os filhos, se amam os filhos. Que filhos? Todos eles. Filho não tem adjetivo, sabe? Não existe mais filho ilegítimo, filho bastardo, sabe? Como também não mais existe filho adotivo ou filho socioafetivo. Todos os filhos são filhos adotados. Se a gente não adotar os nossos próprios filhos biológicos, ou seja, aceitar eles como eles são, com as suas condições de vida da maneira como eles são, não teremos este amor que todas as pessoas pregam. Então, assim, ó, quando estamos nesse momento de tanta sensibilidade, chamando tanta atenção para essas questões, sabe, da dimensão da maternidade, toda essa propaganda, que tem um fundo comercial, mas sempre leva as pessoas a refletirem um pouco a respeito dos seus vínculos. Vamos pensar exatamente nisso, né? De que existem muitos filhos, não só os nossos. Todos nós temos que ser um pouco responsáveis por esses filhos que estão aí, filhos que não têm um lar, filhos que estão abrigados e que merecem um pouco da nossa atenção, do nosso carinho, de alguma forma de nós contribuirmos para que eles sejam acolhidos ou por nós ou por alguém, mas um olhar nesse sentido de um pouco mais de afetividade. Não vamos olhar só para os nossos filhos, vamos olhar para todos os filhos que um dia foram filhos de alguém e que às vezes não tem ninguém para chamar de pai, ninguém para chamar de mãe, mas que merecem ter um pouco de afetividade. Muito obrigado, doutora Maria Berenice Dias, desembargadora, atualmente advogada, que muito contribuiu para este avanço, para essa postura progressista através da sua coragem, ousadia, acima de tudo, e a compreensão de que os seres humanos são absolutamente iguais. E nós estamos chegando ao final da Democracia de hoje, saudando também as mães biológicas e as mães que acolhem, estas o fazem por amor. E por isso merecem não apenas um dia de reverência, que tem sim essa conotação comercial, mas acima de tudo é melhor lembrança.